Daremos início hoje, com a permissão de Deus, no pequeno livro do pequeno profeta, e pequeno porque ele escreveu pouco, pelo menos assim Deus o quis. Ele está no grupo dos profetas que nós chamamos de profetas menores, simplesmente porque escreveram menos. Ageu, capítulo 1, e hoje eu quero iniciar essa nova série de exposições com os irmãos, vendo do verso 1 ao verso de número 11. Ageu, capítulo 1. São só 2 capítulos. Eu quero ver hoje o capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Peço que você acompanhe com os olhos e o coração a leitura, que diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. No verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho das mãos. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos, Deus, que, iniciando hoje, o Senhor nos permita, Pai, meditarmos em cima do profeta Ageu, um homem do Senhor, que não sabemos muito acerca da sua história, mas sabemos, Deus, que foi um homem inspirado por Ti, o qual o Senhor decidiu se revelar ao seu coração e ele pôde trazer as palavras do Senhor ao povo. E hoje nós, povo do Senhor, temos a oportunidade de nos debruçarmos diante da Tua palavra. Então, nós pedimos que por mais uma vez, e ao iniciarmos essa nova série em cima do profeta Ageu, que o Senhor fale conosco, que sejamos confrontados e confortados pelo Senhor, pela leitura e a exposição da Tua palavra, Deus. Não aquilo que o Pedro quer falar, mas aquilo que o Senhor quer falar, que seja ouvido por nós aqui, e que as palavras jogadas aqui sejam como sementes e deem frutos em todos os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos onde existe uma tensão, e essa tensão é uma tensão, dentre várias as tensões que você vive no seu dia a dia, nós enfrentamos a tensão do tempo. Talvez você seja uma pessoa que em meio aos seus dias comuns você vira e fala: meu Deus, 24 horas em um dia não é suficiente. São muitas coisas para fazer, trabalho, família, rotina, não é? Afazeres, coisas que você tem que fazer para você, coisas que você gostaria de fazer,
Coisas que você precisa, coisas que você quer, coisas que dá tempo, coisas que não dão tempo, situações, lugares que você tem que ir, que são distantes, matam o seu dia. A gente vive diariamente com a tensão do tempo. Por vezes você dá conta de tudo. E é um alívio quando você dá conta de tudo, não é? Mas outras vezes a gente acaba adiando coisas e a gente por vezes precisa adiar coisas que nós sabemos que é importante. E existe uma frase, que ela não é bíblica, mas ela é verdadeira, que é: quando estamos ocupados demais, sempre deixamos de lado aquilo que mais importa. Quando estamos ocupados demais, nós acabamos sempre deixamos de lado aquilo que mais importa. E quando a gente vem para o contexto de igreja, da nossa vida com Deus, a gente faz algo ainda mais sério. Quando estamos ocupados demais, a gente começa deixando Deus de lado. A gente começa a deixar Deus por último. Veja, a gente não nega a Deus. A gente não abandona a fé. Mas por vezes nós vamos dizer: Deus, agora não dá. Ainda não deu tempo. Eu tenho tantas coisas para fazer. E Deus vai ficar em segundo plano. Talvez você não diga isso. Talvez você não pense isso. Mas as suas ações refletem alguém que diz: Deus, agora o Senhor vai ter que esperar um pouquinho. Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. E essa, queridos, é exatamente a mensagem de Ageu. Quando a gente olha para Ageu, e para entender um pouquinho do contexto de Ageu, eu quero hoje, abrindo aqui o capítulo 1, te trazer aqui, junto comigo, nesse cenário mais histórico, para você entender o momento de Israel quando Deus levanta Ageu para trazer as profecias ao povo. Se você se lembra, o povo foi levado ao exílio na Babilônia. Lembra lá de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, a fornalha? Lembra de todo esse período histórico? Esse período é o momento da Babilônia. E aproximadamente no ano 538 a.C., o rei Ciro, ele permite o retorno de Israel. Ele liberta Israel e permite que Israel volte para casa. Isso você vai poder ler lá em Esdras capítulo 1. Esdras e Ageu estão em períodos históricos parecidos, tá bom? Ageu vem depois do contexto babilônico aqui de Esdras, mas para a gente perceber onde se encontra o povo aqui em Ageu, a gente precisa voltar um pouquinho, para você poder entender e estar junto aqui comigo. E o rei Ciro, é muito interessante a história dele, porque ele entendia que como rei, ele não precisava ser pulso firme com o povo. Na perspectiva de Ciro, ele não precisava ser firme, ser um rei dominante e carrasco para poder ter ali os seus subordinados aos seus pés. Qual que era a mentalidade do rei Ciro? Eu vou cobrar os impostos necessários, as pessoas pagam o que elas precisam pagar e eu vou dar liberdade para as pessoas. Inclusive liberdade religiosa, para não ter a possibilidade de pessoas se rebelar contra o rei. Então paga os impostos, fica quietinho pagando imposto e pode viver a sua vidinha do jeito que você quer. Resumidamente, foi essa a atitude do rei Ciro. E quando a gente tem o período pós-Babilônia, a Bíblia traz para nós que aproximadamente 50 mil judeus foram libertos e podiam voltar para casa. E dentro desses 50 mil, ali voltando para a região da Palestina, saindo da Babilônia, muitos destes, eles eram envolvidos com o templo. A gente tinha vários dos levitas aqui em meio a essas 50 mil pessoas, não é? E muitos envolvidos com o templo, e outros que a história conta para nós, a Bíblia aponta para nós, que não chegaram na Babilônia. Muitos que não chegaram a ser lá escravos no exílio no período da Babilônia, que ficaram pelo caminho e construíram suas tendas, suas casinhas, as suas plantações, que ficaram perdidos no meio do caminho. Mas que nesse retorno de Israel, mediante a libertação, pelo caminho passaram por estes e agora havia um conflito. Qual era esse conflito? Voltar para casa. Mas agora a casa de alguns era ali no meio do caminho. Então eles tinham que lidar agora com essa tensão, porque outros preferiram não voltar e ficar ali onde haviam estabelecido as suas tendas e plantações e não voltar com o povo de Deus, com Israel. E aí, qual que foi o grande propósito dessa volta pós-exílio babilônico? Se você está bem afiado aí com as escrituras,
a gente tem basicamente três grandes propósitos. O primeiro era a construção do altar, para poder voltar o povo a fazer os seus sacrifícios a Deus. Era reconstruir o templo que havia sido destruído. Então a ideia aqui de Ageu, que Ageu vai passar mediante a profecia, é de apontar inclusive para o início da reconstrução do templo. Começando, obviamente, pelo alicerce, não é? E a terceira coisa era restaurar o culto. O povo havia ficado muito tempo sem cultuar a Deus. E aí qual que era o problema aqui agora? Que Ageu está inaugurando aqui para nós. Infiltrado, entre aspas, no povo judeu, a gente tinha os samaritanos. E ali, os samaritanos que ficaram na terra ali, no meio do caminho alguns, e outros que saíram no meio da Babilônia, alguns que se deram em casamento com os judeus e agora faziam parte, estavam ali misturados. A gente vai ver que há uma paralisação na construção do templo de 15 anos, e isso é importante, porque o povo volta. Ao então agora iniciar a reconstrução do templo, há uma pausa. E por que essa pausa? Porque Israel tinha acabado de viver na Babilônia as consequências de terem se misturado com outros povos e vivido debaixo de idolatria. E agora tinha samaritanos, ou seja, não judeus, no meio de Israel. E esses samaritanos não poderiam ajudar na construção do templo. Por quê? Porque Israel estava temeroso. Se nós negociamos com Deus e adoramos outros deuses e fomos para a Babilônia, quem dirá agora que nós somos libertos se a gente trouxer os samaritanos que estão no nosso meio para construir o templo? Pode dar problema de novo. Então eles fazem uma pausa aí, que contando essa pausa nos dias de hoje, seria de aproximadamente um período de 15 anos de paralisação de obras, não é? E talvez a gente seja um pouco acostumado quando a gente vê obras da prefeitura paradas aí há tantos anos, então dá para entender um pouquinho mais ou menos. Só que a gente não está falando de obras de prefeitura, a gente está falando aqui do templo do Senhor. E eles param por 15 anos. E aí chega então o período do profeta Ageu. Ageu é levantado por Deus depois de 15 anos onde o povo não estava fazendo nada com o templo. E o que acontece quando você passa um tempo sem fazer aquilo que você deveria? Você se acostuma a não fazer mais aquilo. O povo se acostumou a não voltar a construir o templo. O povo voltou para sua rotina, onde havia pausado. Talvez nos primeiros meses o povo ainda falava, a gente precisa decidir logo aqui e ver os samaritanos para a gente voltar a construir o templo. Mas passa um mês, passa 2, passa um ano, passa 5 anos, passam-se 15 anos, não construímos o templo, a gente está adorando o nosso Deus em meio às ruínas, do jeito que tá bom. E é nesse período que Ageu é levantado por Deus. Então veja, o povo se acostumou com um altar improvisado, o povo se acostumou com uma vida espiritual, aqui nesse contexto, incompleta. E aí Ageu vai trazer 4 mensagens. E é isso que nós sabemos de Ageu. Que Ageu foi um homem levantado por Deus, vai trazer 4 mensagens para o povo de Israel. E Ageu some. A gente não sabe se ele morre, se ele foi embora, se ele era um homem já de idade avançada. A gente não sabe, a gente não tem esses detalhes. Mas o que a gente sabe é que Deus quis usar a vida de Ageu para passar o recado, mandar a mensagem e desaparecer. E é engraçado como às vezes acontece isso. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de alguém aparecer, dar uma mensagem e sumir. Alguém que teve uma importância muito grande na minha vida por pouco tempo e depois sumiu. Talvez na sua vida pode ter sido um pastor, um amigo, uma pessoa do trabalho, uma pessoa que você tinha ali, convive, que foi importante, muito importante na sua vida por um tempo, e depois a pessoa sumiu. Ou você foi embora, ou circunstâncias da vida. E eu fico impressionado, estudando a carta de Ageu aí nas 2, 3 semanas aí, como que foi rápido, pontual, mas cirúrgico, um homem levantado por Deus para levar 4 mensagens em 4 meses para o povo de Israel. Então, quando Ageu entra na cena, e a gente vai aqui passar pelo texto, veja, o povo não abandonou a Deus. Em nenhum momento nós vamos ver o povo abandonando ao Senhor. Mas o que a gente vai ver é o povo priorizando outras coisas. Porque, veja, Ageu está falando aqui com gente que é povo do Senhor.
Não está falando com um pagão. Não está vindo uma palavra aqui de ira e condenação, onde Deus vai derramar e pessoas vão morrer. Não. Deus está falando com crentes, mas estão com as suas prioridades invertidas. E às vezes a gente tem as nossas prioridades invertidas, né? Às vezes a gente sabe o que a gente deve fazer. Às vezes você, enquanto cristão, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe as ações que você deve tomar. Você sabe a vida que você tem que levar. Mas você simplesmente não leva. Veja, você não é um ateu, você não abandonou a fé, você não negou ao Senhor. Mas você está invertendo a ordem das prioridades no seu coração. E a pergunta que eu queria fazer para você é justamente essa. Como é que anda a obra de Deus na sua vida? Está pausada, assim como estava pausada a reconstrução do templo? Porque talvez você saiba o que você tem que fazer, mas você não está fazendo. Talvez você saiba que você precisa fazer mais, talvez aqui na igreja, mas você não faz. Talvez você saiba que você precisa fazer mais na sua vida diária com Deus, mas você não faz. Talvez você saiba que você precise se empenhar um pouco mais na pregação do evangelho para algumas pessoas ao seu redor, sejam parentes, vizinhos, amigos, mas a gente não faz. As prioridades muitas vezes invertidas. E olhando para o texto, eu quero ver aqui algumas realidades com você. Primeiro, a realidade do pecado. Prioridades invertidas. O verso 2 a 4, Ageu vai dizer: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Veja, queridos, aqui a gente tem um contraste. A voz do povo e a voz de Deus. E muitas vezes a gente ouve por aí que a voz do povo é a voz de Deus. E eu quero mostrar para você nesse texto que a voz do povo não é a voz de Deus. Às vezes pode ser, se estiver de acordo com a Bíblia. Mas nesse caso aqui, não é. Porque o texto começa com uma tensão. Ageu já demonstra uma tensão clara. Assim fala o Senhor. E quais são as primeiras palavras do Senhor para o povo? Este povo diz. Não é o que Deus está dizendo. É o que o povo está dizendo. É um contraste implícito. Existe o que Deus vai dizer para o povo por intermédio de Ageu, mas existe aquilo que o povo está dizendo por aí. E veja, queridos, o problema não é a ausência aqui de um discurso verdadeiro diante do Senhor. O grande problema aqui é um discurso que por vezes há verdades nele, mas que não está alinhado com a vontade de Deus. O povo aqui tem uma narrativa, mas o que Deus tem para o povo é algo completamente diferente. Veja, ainda não veio o tempo. O povo está dizendo isso. Ainda não veio o tempo. A frase do povo, ela estava ensaiada, estava bem construída depois de 15 anos de paralisação na construção do templo, na reconstrução do templo. Ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso é o povo dizendo. Veja, eles não rejeitam o templo. Eles não negam a importância do templo na vida deles. Eles apenas afirmam: agora não é o momento. E se a gente parar para pensar, ela é uma teologia bastante conveniente para o povo aqui, pensando nos dias de hoje, né? Porque sabem o que é certo, mas eles postergam a obediência. É igual o crente hoje que fala assim: eu gosto da minha igreja que o pastor fala pouco de pecado. É bom que eu não sou muito confrontado. Eu saio nas mensagens depois da pregação totalmente animado, coração cheio, quentinho, gostosinho. Veja, não é para você sair sempre triste e destruído das mensagens. Mas a graça que nós pregamos, ela é a graça porque existe algo ruim acontecendo. A graça de Jesus, ela só é graciosa porque existe uma condição em nós de morte e de pecado. E o que o povo está olhando aqui é: nós sabemos o que é certo. E logo, quando a Sol comentou na EBD sobre o caso de evangelizar o rapaz, eu pensei aqui agora nisso. O rapaz sabia o que era certo, sabia que deveria ouvir sobre Deus, mas falou: não evangelize. Porque eu vou ser confrontado. Eu vou ter que lidar com o meu coração, com a realidade do meu pecado. E o que o povo está vivendo era exatamente isso. Entraram em uma conveniência do ordinário, onde fazer a obra e a vontade de Deus ficou em segundo plano,
não era mais a prioridade e aos olhos do povo estava tudo bem. E note a repetição que o povo está dizendo aqui. O tempo não chegou, não veio o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Veja, o argumento do povo gira em torno de uma ideia do que a gente falaria assim do time, né? Não chegou a oportunidade. A gente está esperando a circunstância ideal para poder ajustar as prioridades. Como se dissessem, ainda não é o momento certo. Vai chegar o momento. Mas ainda não é o momento certo. As condições ainda não são muito favoráveis. A gente precisa esperar mais um pouquinho para poder voltar à construção do templo. Mas veja, quem está falando isso? O povo. Esse é o coração do povo. Não chegou o momento. E o silêncio do povo sobre o templo está revelando o coração deles. Porque é interessante a gente perceber que o templo não é apenas uma construção para o Antigo Testamento, tá bom? Para o Antigo Testamento, quando a gente olha para o todo do Antigo Testamento, o que era o templo? O templo era o lugar onde era manifestada a presença de Deus. O templo para Israel era o centro de adoração. O templo no Antigo Testamento era o lugar onde o sinal visível da aliança era manifestado. Deixar o templo em ruínas não é apenas um problema arquitetônico e estético ali da sociedade. É como se na prática o povo estivesse dizendo: Deus, o Senhor pode esperar. A adoração a Deus, nos moldes e no padrão de Deus, pode esperar. A centralidade de Deus na vida de Israel pode esperar. E aí entra então a intervenção profética a partir do verso 3. Então, veio, pois, a palavra do Senhor, não mais a palavra do povo. Agora é a palavra do Senhor. E aqui entra o papel do profeta Ageu, usado por Deus, levantado por Deus. Que é justamente quando o povo agora tem a sua realidade ajustada à sua conveniência, as prioridades ali em desordem. Deus envia a sua palavra para reajustar, realinhar, trazer de volta para o eixo o coração do povo mediante a vontade de Deus. Veja, a profecia não vem para informar o povo. A profecia de Ageu vem para confrontar. E a pergunta que desmonta tudo está aí no verso 4, onde ele diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Essa pergunta de Deus por meio do profeta Ageu, ela é ao mesmo tempo que irônica, ela é extremamente confrontadora e reveladora. Porque ela pega justamente no calcanhar do povo, onde o povo diz, não é tempo. E o que Deus está dizendo é, vocês estão morando em casas... Apaineladas é a ideia de casas chiques, luxuosas. E as pessoas buscando os luxos que a vida pode proporcionar. E o que Deus está dizendo por meio de Ageu é, vocês estão morando em casas luxuosas que vocês não construíram da noite para o dia, porque foram libertos do cativo da Babilônia. E agora vocês em 15 anos aí para mais tiveram tempo de ter casas apaineladas, todas requintadas e luxuosas, e não tiveram tempo para construir o templo? Essa é a pergunta de Deus para o povo. Então veja esse contraste das duas cenas aqui que Deus traz. A primeira cena, as casas luxuosas, as estruturas cuidadas pelas famílias ali, o investimento pessoal, as minhas casas, né? A minha casa que eu construí com o meu suor, ralei, agora está do jeitinho que eu quero. O conforto estabelecido de ter lá uma casa aconchegante. E a segunda cena é o templo ainda em ruínas, abandonado, sem reconstrução, sem prioridade. O que Ageu já está mostrando para Israel e mostra para nós é uma ordem de amores, uma hierarquia de valores que a gente revela quando nós dizemos, Deus, o Senhor pode esperar. O povo não parou de construir em nenhum momento, mas eles negociaram a ordem de prioridades. Priorizaram o seu próprio conforto, de construir as suas próprias casas, ao invés de obedecer a Deus e reconstruir o templo. E veja o peso da palavra que Deus diz, né? Enquanto essa casa. Há um tom quase que pessoal, é um tom relacional de Deus com o povo.
Vocês estão focados nas casas de vocês, mas essa casa, a nossa casa, a casa de Deus, está abandonada. Porque veja de novo, o problema não é o que eles estão fazendo. Não há nenhum problema no povo de Israel ter aqui as suas casas apaineladas. Esse não é o problema. O problema não é o que eles estão fazendo, mas o que eles estão deixando de fazer em relação à vontade de Deus. E aí o texto continua, e não é revelado somente esse pecado, mas no verso 5 e 6 a gente vê o engano do coração. Quando a gente vê, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ageu continua com uma ordem de uma reflexão direta. Considerai o vosso passado. Depois de expor aqui o erro das prioridades, a inversão das prioridades do povo de Israel, agora Deus está levando o povo para olhar para a própria experiência de vida. Veja, não é uma acusação de Deus. Não é Deus jogando nada na cara do povo. É um convite para interpretar a própria realidade à luz da ação de Deus. O povo precisa parar e perceber o que é que está acontecendo com a minha vida. Essa é a fala de Deus. Então Deus descreve a rotina deles. Olhem para a vida de vocês. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Ou seja, há trabalho, há esforço, há investimento da parte do povo, mas o resultado é sempre aquém. A sequência de imagens que Ageu traz: vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. A mesma realidade de novo. Existe acesso, existe consumo, existe movimento, mas nunca existe satisfação. Essa lógica da insuficiência constante que a gente vive muito isso hoje em dia. Existe a colheita, mas ela é sempre insuficiente. Existe a comida, mas ela nunca satisfaz. Existe a bebida, mas ela não mata a sede. Existe a roupa, mas ela não aquece. E a gente vive uma geração de insatisfação constante. Uma geração que está perdida em meio a tanta ingratidão e insatisfação. Nada é suficiente. Frustração contínua. A sensação de eu estou quase lá, de falta só mais um pouquinho. Um ciclo que nunca se resolve. E em meio a tudo isso a gente vai dizendo, Deus, espera só mais um pouquinho. Deus, faltam algumas coisas se resolverem na minha vida para que eu possa voltar para o Senhor. E a gente começa a negociar. Deus, espera só eu conseguir e eu volto para o Senhor. Deus, espera eu só ganhar mais um aumento que eu começo a dar o dízimo. Deus, espera só eu conseguir uma promoção lá que eu começo a voltar para a igreja. Deus, espera eu só resolver essa situação que eu vou lá no PG toda quinta-feira. Espera só mais isso que eu vou ser um frequentador ativo na igreja. Deus não quer frequentador. Deus quer o seu coração. Deus quer as prioridades do seu coração, não mais invertidas e desordenadas. Porque o problema aqui não é externo. O problema de Israel é interno, é o coração. O problema aqui não é econômico, o problema é central, o coração. Porque o texto culmina com uma figura muito forte. Quando Ageu termina dizendo, o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Essa é a síntese de tudo. Imagina esse cenário que Ageu traz. A pessoa trabalha, recebe o seu pagamento, guarda o dinheiro, e enquanto está indo para casa com o dinheiro, quando chega em casa não tem mais dinheiro, porque o saco estava furado e todo o dinheiro ficou pelo caminho. O que Ageu está dizendo é isso. Quando nós invertemos as prioridades do nosso coração, nada permanece, nada rende, nada se resolve. É uma conta que não fecha. É um gasto inesperado. São necessidades novas que aparecem. São demandas que estão sempre surgindo, mas que não tem a ver com dinheiro, que tem a ver com o seu coração. Porque o coração nunca se satisfaz com o que tem. A gente sempre está projetando a próxima necessidade.
Quando nós dizemos, Deus, espere um pouquinho, eu estou projetando outras necessidades, outras prioridades. E aí nós entramos em um ciclo de produção, consumo, eu sinto falta, eu busco mais, eu continuo vazio. Então eu produzo, eu consumo, eu sinto falta, eu busco mais, eu continuo vazio. E eu volto para produzir, consumir, sentir falta, buscar mais e continuar vazio. Prioridades invertidas no verso 2 a 4. Insatisfação constante no verso 5 e 6. E aí do verso 9 a 11 vem a disciplina de Deus. Onde diz, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Agora Deus, depois de deixar o povo falar, Deus está dizendo, então, interpretando a realidade da história, da experiência do povo. Deus fazendo algo pontual e decisivo aqui. O porquê que Israel está vivendo essa realidade. Porque o verso 9 retoma uma frustração que já foi mencionada antes. Vocês esperam muito e eis que veio a ser pouco. E agora é Deus dizendo isso. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Ou seja, havia expectativa, havia planejamento, havia uma esperança, mas o resultado continuava sendo reduzido. Deus não estava à parte da situação dos 15 anos da pausa do trabalho de Israel. E o próprio Deus dizendo, eu intervi nessa situação. O tempo em que vocês disseram, ainda não chegou o momento, Deus espera um pouquinho, eu trouxe essa disciplina sobre vocês. Eu fiz com que vocês pudessem se sentir vazios, com as prioridades invertidas. Eu fiz como um assopro vocês perceberem que tudo que vocês estavam vivendo sempre havia uma necessidade de querer mais, porque eu estava mostrando para vocês que a ordem, os valores, as prioridades estavam invertidas. Aquilo que parecia acaso, aquilo que parecia uma fase ruim, um tempo estranho, tem uma causa clara: ação direta de Deus. E no centro do verso 9, Deus mesmo levanta a questão ao perguntar, por quê? Deus faz questão de não deixar a resposta em aberto para Israel. Porque ele diz, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O texto aqui no verso 9, Deus conecta tudo. A frustração do verso 6 com a causa que a gente viu no verso 2 e 4 e agora a ação disciplinadora da parte de Deus. A minha casa, o templo sendo negligenciado e a sua própria casa sendo a prioridade ativa. Vocês correm por causa da sua própria casa. Em outras palavras, para as coisas pessoais do coração de vocês, vocês têm muito tempo. Vocês agilizam, vocês dão um jeito. Mas agora, para a minha casa, para o templo que deveria ser reconstruído, que permanece em ruínas. Veja, de novo, o povo não está parado aqui, o povo está fazendo. Está intensamente ocupado, mas com as prioridades invertidas. E no verso 10 e 11, a Ageu usa uma linguagem que não está por acaso. Os céus retêm o orvalho, a terra e os seus frutos, e eu fiz vir a seca. Esse tipo de juízo, o povo sabia do que Deus estava falando. Porque quando a gente olha para essas palavras aqui de Deus em Ageu e Israel ouvindo isso, Deus está levando o povo de volta para Deuteronômio capítulo 28, na lei, quando Deus está dizendo que é um tipo de juízo onde Deus derramou maldições, lá em Deuteronômio capítulo 28, depois você pode ler com calma. Mas onde a gente vê que é um juízo de Deus, onde os céus são fechados, a terra é improdutiva
e há uma frustração constante no trabalho. Ou seja, Deus está tratando com Israel mediante os acordos que o próprio Deus estabeleceu no pacto com o povo. Veja, Deus não está sendo injusto. Deus está sendo fiel àquilo que ele disse. Lá em Deuteronômio capítulo 28, se vocês permanecerem fiéis, eu estarei com vocês e caminharei com vocês e levarei vocês. Mas se vocês se rebelarem contra mim, se vocês inverterem as prioridades, se vocês viverem ali envoltos no pecado, eu farei com que os céus se fechem, com que a terra fique improdutiva, com que o trabalho não seja suficiente e vai parecer que vocês estão andando com o saquinho furado. O que Deus está fazendo aqui? Ele está agindo mediante o pacto que ele havia feito com o povo. Deus não está sendo carrasco aqui. O povo tinha clareza das condições pactuais que ele havia feito com ele. Versos 2 a 4, as prioridades invertidas. No verso 5 a 6, a insatisfação do povo. E no verso 9 a 11, Deus dizendo por que essas coisas estão acontecendo. E aí, por fim, o chamado divino, que está no verso 5, 7, do 5 a 8. Para a gente terminar. Onde diz, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E que o recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Essa repetição intencional no verso 5 e no verso 7, considerai o vosso passado, não está aí por acaso. Ela funciona como um freio agora para esse ritmo frenético na vida do povo de Israel. É uma interrupção divina nesse automático da rotina que o povo estava enfrentando. Depois de descrever as prioridades, as frustrações e a disciplina, Deus chama o povo para um movimento consciente. Para o que você está fazendo e olhe para trás. Considerar o vosso passado aqui é mais do que apenas se lembrar. Essa expressão, ela carrega a ideia de avalie cuidadosamente o que Deus fez no passado. Olhe para a sua vida, veja quem você era, veja o que Deus fez com você. Ou veja a sua vida, veja o buraco que você está e veja o que Deus pode fazer. Para Israel isso era muito forte, porque esse povo aqui viu Deus fazendo milhares de coisas. Esse povo aqui viu o mar se abrir. Esse povo aqui viu o sol parar. Esse povo aqui viu chuva de pedras. Esse povo aqui viu em uma quantidade irrisória de um exército, que era o exército de Israel, conquistar povos infinitamente maiores e superiores que Israel, mediante a ação de Deus. E Deus está falando, vocês entraram num automático. Vocês se esqueceram de tudo isso. Olhe o que Deus realizou na vida de vocês. O que Deus está chamando o povo aqui, queridos, é um chamado para mim e para você. É uma obediência visível, mensurável, onde a gente pode verificar nas Escrituras. Não é uma mudança de sentimento, não é uma intenção que se renova. É uma resposta prática à palavra de Deus, porque o povo estava dizendo, ainda não veio o tempo. E Deus está dizendo, o tempo é agora. Porque o verso 8 termina com duas declarações fundamentais, onde diz, dela me agradarei e serei glorificado. O centro aqui de tudo, Deus vai se agradar. Deus será glorificado. A reconstrução não é apenas uma construção ali. A reconstrução do templo não é apenas uma obra estética ali. Uma igreja que está sendo levantada. É a restauração da centralidade de Deus na vida do povo.
Não é sobre conforto do povo, não é sobre estabilidade econômica, nem sobre algo social, mas é para que Deus seja agradado e glorificado. Então veja todo esse movimento que Ageu traz para o povo. O povo falou no verso 2, Deus confrontou no verso 3 e 4, Deus expondo o coração no verso 5 e 6, e Deus explicando o porquê de tudo isso nos versos 9 a 11. Só que quando a gente olha para esse texto, e agora a gente traz isso para a nossa realidade, talvez você já sabe onde eu vou chegar. Mas o que Ageu está revelando aqui para Israel e o que é revelado para mim e para você hoje é que a gente sabe o que é certo. Mas muitas vezes a gente não faz. O nosso problema é um coração que busca o tempo todo estar se justificando. Uma mente ativa em criar desculpas boas. Uma tendência natural de viver para nós mesmos. E quando a gente mal percebe, a gente está vivendo debaixo de um pecado que é sutil. Parece que não é, mas é, porque não é rejeitar Deus, mas é colocá-lo em segundo plano. É tirar ele da ordem de prioridade, onde ele deveria ser a nossa prioridade número 1. E aí o texto aponta para Cristo de forma gloriosa. Porque quando a gente olha para as Escrituras, Jesus é o verdadeiro templo. E no Antigo Testamento, Deus habitava no templo, e aqui o templo está destruído. Mas no Novo Testamento, Deus habita em Cristo e agora Ele habita em nós, mediante a ação do Espírito Santo. Por isso que hoje, queridos, negligenciar o templo não é negligenciar a igreja Betel. Não! Negligenciar o templo é negligenciar a comunhão com Cristo. Porque Jesus é o Israel perfeito. Porque onde Israel falha aqui, priorizando a si mesmo, Cristo vive totalmente para a glória do Pai, sem nenhum pecado. João capítulo 4, verso 34, João vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade do meu Pai. Jesus resolve a desordem das prioridades do nosso coração. Porque ele enfrenta a cruz. E na cruz ele leva a culpa dos nossos pecados, mas ele leva também a sua negligência espiritual. A minha negligência espiritual. Mas traz para nós um novo coração e uma nova prioridade. Porque Cristo está cumprindo aqui a profecia de Ageu. Porque agora em Cristo nós somos cuidados por Deus. Em Cristo nós não precisamos viver ansiosos. Em Cristo as nossas prioridades são realinhadas e são corretas. Em meio às demandas da nossa agenda, onde que está Deus na sua vida? Eu queria terminar com algumas aplicações para você poder refletir e praticar durante a sua semana. Primeiro, examine a sua vida. Como assim? Onde que Deus tem ficado em segundo plano no seu coração? É no seu tempo? É nos seus recursos? É na sua família? Onde que Deus tem ficado em segundo plano? Onde você tem negligenciado e negociado, invertido a ordem de prioridades na sua vida? Porque a gente quer um Deus amoroso, um Deus forte, um Deus que nos protege, um Deus que me guarda, um Deus que cuida de mim. E a gente quer só esse lado bom de Deus. Deus faz tudo. E na minha semana... E veja que isso é uma tensão que a gente vive da soberania de Deus, da responsabilidade humana, porque Deus ele não age mediante a minha obediência. Não, não mesmo. Deus ele não vai te dar se você fizer. Deus, eu preciso de um trabalho, então eu vou para a igreja. Não existe essa relação de barganha com Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus em sua soberania, ele exige de nós obediência. Ele diz: eu não farei por causa da sua obediência, mas ainda assim me obedeça. Para você demonstrar, se você crê que realmente eu sou soberano e poderoso para cuidar e proteger a sua vida. Por isso, demonstre na sua vida comum e ordinária onde Deus está em meio às suas prioridades. Por isso, examine a sua vida, onde Deus tem ficado no seu coração em segundo plano.
Outra coisa, muito cuidado, queridos, com desculpas que são boas. Porque as mais perigosas são trabalho, família e dinheiro. Todas são desculpas boas, mas que sutilmente podem revelar que são ídolos do meu coração. Não, pastor, sabe que eu não fui na igreja esse domingo por causa disso? Não, pastor, eu não estou fazendo minhas devocionais aqui porque sabe como que é a minha vida lá em casa? É complicado, eu tenho muita coisa para fazer. Tudo bem, você não precisa provar nada para mim. Mas quais são as suas prioridades? Não, pastor, mas é que eu tenho que levar o filho para lá, para cá, leva aqui, sai da escola, vai para natação, vai para o inglês, vai para o judô, vai para o karatê. Tudo bem, é legítimo, leve mesmo. Mas onde está Deus no seu dia? Porque Israel estava aqui, vivendo o ordinário, vivendo o comum. Estava tudo certo para Israel. Mas eles estavam negligenciando a prioridade deles. Cuidado com as desculpas que são boas. Terceira coisa, cuidado com a ingratidão e a insatisfação do seu coração. Você é uma pessoa que o tempo todo está sentindo falta de algo? Como me incomoda crente ingrato. E às vezes eu sou esse crente ingrato. Mas como me incomoda ver pessoas que ficam assim, ai pastor, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. E sempre tá faltando. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Cuidado. Porque às vezes são realmente necessidades que precisam ser supridas. E a gente, como igreja, muitas vezes precisa ajudar. Mas como é triste ver pessoas que às vezes têm as suas necessidades supridas, mas ainda assim, nunca tá bom, nunca tá bom. Sempre tá faltando algo. Cuidado com isso no seu coração. Quarta coisa, para de esperar o momento ideal. Esse momento é ilusório, ele não existe no chamado de Deus para mim e para você. Para servir a Deus, não existe momento ideal. Para se envolver com a igreja, não existe momento ideal. No caso dos membros, especificamente, para trazer os dízimos e ofertas, não existe momento ideal. Entenda o que significa os dízimos e ofertas, você vai perceber que não existe um momento ideal. Porque quando não é o momento ideal no nosso coração, nós estamos agindo exatamente como Israel. Ainda não chegou o momento. Agora não dá. E por fim, reordene as suas prioridades. A Ageu vai convidar a gente fortemente a fazer isso. O reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas virão. Trabalhe, sim. Trabalhe muito, se empenhe. Bota lá o pão de cada dia em casa, com o suor do trabalho. Mas lembre-se que quem está dando o seu salário, quem está te dando o emprego, não é a sua capacidade, é Deus. Reordene as suas prioridades. O povo dizia, não chegou o tempo. Deus está dizendo, considerai os vossos caminhos, considerai o vosso passado. O convite de Deus para mim e para você, e eu termino assim, é pare, olhe, reavalie e volte a priorizar o que realmente importa. Para um pouco, respira. Olhe para o que Deus está fazendo, fez, está fazendo e continuará fazendo na sua vida. Reavalie as suas prioridades e volte a priorizar o que realmente importa. Porque, queridos, nós sempre teremos motivos para adiar as coisas de Deus. Sempre existirão motivos para colocar Deus em segundo plano. Sempre. Sempre existirão motivos para colocar Deus em segundo plano. Mas nunca teremos uma justificativa plausível para colocar Deus em segundo lugar. Jamais. Que Deus nos ajude a priorizarmos Deus sempre e vivermos de acordo com a sua vontade até aquele dia que nós vamos estar com Ele para todo sempre. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos